A nossa conversa hoje é com o advogado Francisco Zavascki. Porto-alegrense, apaixonado pelo direito público e tributário, ele passou por momentos difíceis com a perda do pai, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Na véspera de completar 3 meses da morte do magistrado, Francisco nos fala dos sonhos e projetos interrompidos, das investigações que estão sendo feitas para apurar o trágico acidente e do legado deixado pelo pai, que era relator da maior operação de combate à corrupção no país, a Lava Jato. Francisco Zavascki, muito obrigada por nos receber aqui no escritório de vocês, que foi inclusive casa, moradia de vocês durante muitos anos, né, por décadas. Muito obrigada por receber a mim, a equipe da TVE do Rio Grande do Sul, que está dando todo apoio à TV Brasil, aqui nessas conversas que a gente está tendo em terras gaúchas. Francisco, passados esses meses da tragédia que resultou na morte do seu pai, 3 meses, né? Qual é o sentimento que há hoje sobre tudo o que aconteceu? Porque na hora do calor dos fatos, né, é um momento que a pessoa vive. Agora é um outro momento de reflexão. Qual é o sentimento hoje? Olha, na verdade é difícil descrever tudo que a vida virando de ponta cabeça do jeito que aconteceu, né, desde o dia 19 de janeiro. Obviamente ainda se tem muita dor e acho que isso vai nos acompanhar por muito tempo. Passou aquele turbilhão já também de ajeitar as questões burocráticas, especialmente com relação ao Supremo. Teve todo o desligamento das coisas do pai lá. Isso tomou muito tempo, foi muito dolorido. E agora, na verdade, nós estamos iniciando a vida de novo, assim, né? Com o pesar, com a saudade, mas querendo entender, na verdade, um pouco entender tudo o que aconteceu, né? Se está em aberto aí, se foi acidente, se não foi. Isso tudo nos mexe muito com a gente, e essa dúvida, enquanto não se investigar a fundo, vai continuar com a gente, certamente com muitos outros. Isso é o que mais angustia? É assim, pensar numa hipótese, por exemplo, de não ter sido acidente? Isso angustia bastante, assim. Isso, pelo menos falo por mim, é uma coisa que eu realmente não gostaria de receber uma notícia que não foi acidente. Eu torço muito para que tenha sido, acho que vai ser importante para todo mundo que tenha sido, que lá pelas tantas, acho que Deus entendeu que era a hora do pai e ocorreu um acidente, seja a causa que for. Se não fosse, você diz assim, eu torço para que tenha sido, porque se não tivesse sido, o que é que você pensa que isso geraria de impacto? Eu acho que se a gente, né, nesse momento complicado que a gente vive no nosso país, se a gente se descobrir que se está matando o ministro do Supremo, aí a coisa é muito mais complicada do que se pode imaginar. Aí o que nós vamos fazer? Aí quem é que vai estar em segurança? Quem é que vai confiar em alguma instituição? É muito complicado. Eu acho que, especialmente para o país, seria terrível ter um ministro, qualquer juiz, pode ser recém-passado no concurso, mas o ministro Supremo pior ainda mais nas circunstâncias todas em que o pai faleceu. E vocês acompanham essa investigação assim de perto ou contrataram alguma investigação paralela? Não, só temos a investigação da Polícia Federal, né? E a gente não tem muitas notícias porque nos foi dito que era importante nesse momento o sigilo da investigação. Então, por mais que a gente tenha a curiosidade de querer estar acompanhando e querer saber o que está acontecendo, a gente vai respeitar e acreditar no trabalho da polícia, que, pelo que a gente viu, são as melhores pessoas da Polícia Federal que estão envolvidas nesse caso e que a gente viu que são pessoas que estão tratando uma questão de honra, querer saber a verdade. Então, para a gente fica tranquilo com relação a isso. Eles já pediram algum tipo de colaboração, depoimento de vocês? Teve aquele primeiro momento que todos foram lá depor
Mas depois disso vocês foram contatados de novo? Não, teve o meu depoimento que foi logo em seguida, para entender um pouco mais a situação, e depois acho que é a área técnica mesmo que está procedendo as investigações, com perícias, laudos, daí eu confesso que eu não sei maiores detalhes, mas não estamos aguardando, né, esperando que o quanto antes possível se possa ter um desfecho. Não tem uma expectativa de tempo ainda, né? Não, infelizmente, né, esses acidentes aéreos são sempre muito complexos e o tempo da investigação não é o tempo da angústia da gente, né? Então, tem que esperar. O que é que mais gera essa falta aqui do seu pai, né? O que é que mais o senhor sente falta do seu pai? O pai era um grande companheiro, né? Assim, em todos os aspectos, toda a família, a gente tinha projetos juntos. O pai ia, em 2 anos, no máximo 3 anos, ia se aposentar, ele queria voltar para Porto Alegre. Então, retomar um contato com a família que a gente não tinha desde que ele foi para Brasília, para a STJ, lá em 2003. Então, se tinha toda uma expectativa, né? Se tinham projetos dele mesmo, de o que eu vou fazer depois que eu vou me aposentar, e ele já estava traçando isso. E todo mundo falava, pô, vamos conseguir reunir de novo a família. E todos esses projetos foram interrompidos dessa forma, assim, a gente sente a falta dele do dia a dia e sente assim, putz, tudo aquilo que a gente construiu junto e projetou e estava construindo junto se foi agora, né? Então é uma mudança de rumo na vida de todo mundo, de toda a família. Impressiona quando a gente chega perto, é a primeira vez que eu estou realmente tendo a possibilidade de entrevistá-lo, de conversar, né, contigo. E o que você acha dessa semelhança toda? É muita semelhança, fisicamente é semelhança, o tom da voz é absolutamente igual ao do seu pai, não é? O jeito de vocês também, dá para dizer que é parecido? Eu acho que a genética teve uma força muito grande aí, todo mundo diz. Tem os mais conhecidos, quando querem brincar, chamam o teorizinho, né? Não gosto muito, mas de fato a genética foi muito forte nesse aspecto. Mas não gosta muito por quê? Não, é um peso muito grande, a responsabilidade é maior de... eu não sei, eu acho que ninguém gosta de ser chamado de inho, né? Tem uma diferença. Em relação a esse legado que seu pai deixou, qual é o principal legado dele? Eu acho, na verdade, que a gente vai demorar um tempo para entender, as pessoas se darem conta do legado que o pai deixou. Porque eu acho que o grande legado que o pai deixou não está escrito nos livros dele, não está escrito nos votos dele, está demonstrado nas condutas dele. Eu acho que, talvez isso vai demorar um tempo para se entender, a forma como ele tratava a magistratura, como uma missão mesmo. E acho que isso ele demonstrava pela conduta de só falar nos autos, de ser muito ponderado, de procurar ter uma vida que se balizasse pelo trabalho dele, né? E se portar como o juiz, como aquilo que ele entendia que era um juiz de verdade, né? Alguém muito recluso e que cuidava dos processos, nos processos. Quando ocorreu a tragédia, no dia seguinte, logo eu conversei com o ex-ministro, ex-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, e eu lembro que ele falava assim, a Lava Jato é um patrimônio nacional hoje. O que o Teori fez ficou e não tem mais volta, nessa linha que não tem mais volta. O que está ali continua a ser investigado. O sentimento para você é o mesmo? Não, com certeza. Eu não tenho muitas preocupações com relação à Lava Jato, no sentido de achar que ela vai ser trancada de alguma forma ou que ela vai ser prejudicada. E nesse aspecto, assim, eu acho que o ministro Fachin vai ter uma função fundamental. Eu conheci o ministro Fachin antes dele virar ministro supremo e já o admirava, não só pela parte jurídica, mas especialmente pelo ser humano que ele era, acolhedor, amigo, uma pessoa assim que um conhecimento jurídico extraordinário e ao mesmo tempo extremamente humilde no trato com todas as pessoas. E isso eu já admirava muito nele.
E agora, como ministro, eu acho que os processos da Lava Jato estão em ótimas mãos. Óbvio que eu preferia que meu pai continuasse lá, mas eu tenho, nesse aspecto eu fico muito tranquilo, assim, o ministro Fachin acho que é a pessoa ideal para estar nesse... Essa era uma dúvida que eu tinha, assim, como é que você tinha recebido justamente essa mudança, porque no começo ficou toda aquela situação de que vai ter que ser sorteio, já não, independentemente de já quem iria substituí-lo na cadeira de fato, né? A gente tem duas substituições aí, uma em relação ao processo da Lava Jato e a outra em relação à vaga. Então eu tinha uma dúvida em relação às duas coisas. O ministro Fachin, acho que na verdade o ministro Barroso numa sessão uma vez brincou com um pai, na verdade elogiou dizendo que o Brasil tinha tido muita sorte de tê-lo como o relator da Lava Jato. E o pai fez uma brincadeira, assim, muito espontânea, dizia, quem não teve sorte fui eu, né? E daí eu faço as minhas as palavras do ministro Barroso. Acho que o país teve muita sorte de ter o ministro Fachin como relator. Quem não teve sorte foi o ministro Fachin. Mas eu tenho certeza que ele vai desempenhar muito bem. E não falo isso da boca para fora, eu realmente acredito nisso. É algo que me tranquiliza bastante como cidadão e como sabendo o que ele está assumindo, né? Quando você fala assim, ele que não teve sorte, imagino que pelo tamanho da demanda de trabalho, até porque teve como acompanhar isso com seu pai o tempo inteiro. Era uma agenda insana, né, de horas e horas de trabalho em torno da Lava Jato. Não só da Lava Jato, o Supremo por si só já é um trabalho insano. Com a Lava Jato ainda piorava a situação. Quando eu ia para Brasília a trabalho eu sempre ficava na casa do pai e eu via ele 6h30 da manhã ele acordava, 7 horas ele já estava no gabinete dele em casa trabalhando, aí 8h30 ele ia tomar café, voltava e saía meio-dia para almoçar. E depois ia para o tribunal e voltava 9, 10 horas da noite. Isso todos os dias. Então, ele tinha um ritmo de trabalho absurdo. E quando vinha para Porto Alegre, o mês ficava em Brasília, ele continuava trabalhando. Ele vivia em função do tribunal. Não dava para poupar nem sábado e domingo? Não, ele trabalhava mesmo. Sempre, ainda mais depois que os processos são eletrônicos, a gente não escapa deles em lugar nenhum, né? Então, ele vinha para cá e continuava trabalhando com o computadorzinho dele aqui e ia... Nas férias, inclusive, pouco antes do acidente, né? Ele estava justamente tentando, era quando estava na análise em relação às delações que viriam da Odebrecht, ali já estava ainda por cima mais intenso, imagino. Exato, na verdade, ele tirou praticamente uma semana, 10 dias de férias mesmo, que ele se desligou. Mas durante todo o período de janeiro, final de dezembro e janeiro, ele já estava trabalhando não só na Lava Jato, em outras questões, mas especialmente na questão das delações da Odebrecht. Lá já estava tudo encaminhado. Tanto que a ideia dele é iniciar fevereiro e já deixar tudo encaminhado. E justamente por causa desse prazo e ter sido tão pouco antes o acidente, isso gera aquela angústia que você falou do começo? A angústia ainda maior de esperar o motivo da investigação, o resultado da investigação? Foi acidente, é uma coincidência... difícil, né? É uma coincidência, são muitas coincidências num evento só. E isso obviamente levanta muitas suspeitas, porque se tinha um momento para acontecer, seria agora. Era o melhor momento para se realmente ter algum atraso na Lava Jato, porque na verdade o grande prejuízo não foram as delações do Odebrecht. Esse não foi o prejuízo para a Lava Jato. Porque o pai estava um mês, porque o procurador-geral, o Janot, tinha protocolado, se não me engano, dia 18 de dezembro, ou seja, desde essa data o pai estava trabalhando. Significa que qualquer um que assumisse agora o ministro Fachin, em um mês ele estava no mesmo estágio que o pai. O problema, o prejuízo para a Lava Jato é com relação a todos os outros inquéritos, todos os outros processos que já estavam com o pai há 2 anos. Ou seja, nesses casos, o ministro Fachin vai demorar muito mais tempo para se inteirar de tudo do que o pai, que já estava ocupando os processos desde o início, né? Então, na minha visão, o grande prejuízo, embora se fale muito das delações da Odebrecht, o grande prejuízo se dá com relação, eu acho que era quase uma centena de outros inquéritos. Então, é muito trabalho que você vai ter para se recuperar aquilo que já tinha, se tomar conhecimento de tudo aquilo que tinha já acontecido, né?
A gente vai continuar conversando com Francisco Zavascki no próximo bloco. Eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta. Eu converso hoje com Francisco Zavascki, filho do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morto em janeiro numa tragédia, num acidente aéreo. No bloco anterior a gente estava conversando justamente sobre o encaminhar da investigação e logo depois da morte do seu pai, chegou a sair ali reportagem a respeito, era uma informação de que o empresário, o dono do avião, era sócio do empresário que o seu pai havia soltado em determinado momento. Como é que você avaliou essa citação, essa apresentação desse fato? Olha, primeiro, eu sinceramente eu não fui atrás dessa informação para saber se é verdadeira, se ele de fato é sócio ou não é sócio. Mesmo que tenha sido sócio, se for considerar ao pé da letra isso, o pai não poderia andar em Brasília, né? Porque todo mundo lá alguma coisa, algum restaurante, alguém é sócio de alguém que é investigado na Lava Jato, porque pouca gente de Brasília escapa dessa situação. De qualquer forma, a reportagem é maldosa já no sentido de dizer que o pai soltou, né? Era preciso começar antes dizendo que o pai tinha mandado prender e que depois que se exauriram as causas da prisão é que ele soltou. Então, enfim, parece que às vezes as coisas aparecem no intuito de denegrir ou de criar um ar de desabono à imagem da pessoa que não é verdadeiro, né? Uma tentativa de desconstrução. Sem sentido, mas parece para criar um drama em cima de uma situação que não tem essa dramaticidade. É tão sem fundamento que realmente a coisa não aconteceu. A verdade sobre como o pai era e se portava é o que eu acho que está prevalecendo, né? E esse como era tinha uma diferença muito grande do magistrado e do pai, né? Sim, isso era muito diferente. Aquela figura sisuda, quieta, é muito para quem conhece ele na intimidade, conheceu ele na intimidade dos amigos, da família, é uma pessoa muito diferente. O pai era muito brincalhão, quando estava à vontade falava muito, fazia brincadeira com todo mundo, qualquer um que fizesse algum errinho, alguma coisa, ele ria, ele tirava sarro, ele brincava muito. Então era uma figura muito descontraída. Era daquele assim, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul é uma torcida de futebol muito intensa e absolutamente dividida. Ele era daqueles torcedores que aí aproveitavam para tirar onda do outro quando o adversário perdia. Era desse nível. Ele como gremista, os amigos colorados sofriam. Até esses tempos conversei com um grande amigo dele, colorado fanático, e depois que o Inter, no dia que o Inter caiu para a segunda divisão, ele contou pra gente, eu só recebi uma mensagem do teu pai dizendo, e aí, como é que estão as coisas? E não precisava dizer mais nada. Sutil, você não está sobrevivendo. Não precisava nada além, isso dá bem um pouquinho do clima, né? Exatamente. Então, entre os amigos, a família, ele era muito brincalhão mesmo, assim. E gostava do bom humor e tinha um humor bastante sarcástico também. Ele fazia umas piadas assim bem interessantes. Deixa assim. Deixa esse mistério. Mas dá para sentir, só pela mensagem o Colorado já dá para sentir. Exatamente. Sabe? Aquela piada cirúrgica, né? Ele vai no ponto. Imagino como era todo um ambiente de direito, magistratura aqui nessa casa, né? O tempo inteiro na vida de vocês. Havia uma discussão também assim sobre os rumos do direito, o que é que vem pela frente? O pai sempre ele procurou ao longo do tempo racionalizar muito o direito. Ele não se conformava, e acho que esse legado um pouco ele deixou para todo mundo, não se conformava com essa ideia de nós temos esse mundo de processos que nós temos no Brasil. Sei lá quantos milhões, não lembro os dados exatos do CNJ agora, mas são milhões de processos. E ele pensava, seja dos projetos de lei que às vezes ele mesmo fazia e encaminhava, sugestões legislativas, seja na forma de como encarar
as ações coletivas, que ele trabalhou muito sobre isso, um jeito de racionalizar, porque, e ele, na minha opinião, tinha absoluta razão, é inimaginável, é desumano pensar que um juiz tem 3, 4, 5 mil, 20 mil processos em alguns casos. Eu acho que é o grande desafio, porque o judiciário não tem condições de lidar com a quantidade de processos. Na verdade, nós precisamos de um judiciário menor, com muito menos processos, e um judiciário muito mais forte, muito mais efetivo. E isso só se vai conseguir quando um juiz não tiver 5 mil processos para julgar, quando ele tiver 50 processos para julgar. É uma utopia falando no inteiro Brasil, com certeza, mas a gente tem que buscar isso. Isso tem que, do jeito que está, não tem como se ter um mínimo de racionalidade e de segurança com o que está acontecendo. Não é sustentável a situação atual. Esse era um entendimento comum que vocês tinham? Era um entendimento comum nosso, e ele trabalhou muito, por exemplo, na parte de execuções fiscais, né, na cobrança dos créditos dos entes públicos, que representa a maior quantidade de processos. Uma das ideias dele era tirar isso do Poder Judiciário. Só em casos específicos deixar com o Poder Judiciário. E talvez, certamente, seja essa uma das alternativas mais viáveis e talvez até com certa facilidade de se resolver. Qual é no dia a dia do direito, quais são as causas que te movem? Olha, eu confesso assim, como advogado privado, a experiência que eu tenho é de ver muita arbitrariedade do setor público. Tem muita gente boa no setor público e trabalha muito bem, que merece cada centavo que ganha, cada direito que tem. Agora, infelizmente, tem muita gente que, seja por ignorância, seja eventualmente por algum desgosto pessoal, sei lá qual é a causa exatamente, mas que causa muito problema às pessoas que estão querendo trabalhar, que estão querendo produzir, que querem produzir riqueza. E isso é uma coisa que me angustia muito, assim, e é o que nós trabalhamos muito. Quantas vezes eu vejo o empresário ou mesmo as pessoas físicas mesmo sofrendo diversas ilegalidades no seu dia a dia porque a administração pública não está agindo da forma como deveria. E isso é uma coisa que me impacta bastante, porque eu tinha como exemplo meu pai. O meu pai procurava trabalhar da forma, tinha seus erros como qualquer ser humano, mas ele, acima de tudo, procurava ser o mais correto possível. Eu acho que o grande legado do pai foi que a gente tinha que fazer as coisas certas. Não importa o sacrifício pessoal que isso ia nos impor, mas fazer o que é certo. A ligação de vocês é realmente muito forte, né? Tem um vídeo seu com ele, aqui inclusive, né, no escritório da véspera da tragédia, que são vocês se abraçando na entrada aqui. É na hora que ele está se despedindo? É na hora da despedida. É o abraço de despedida? É o abraço de despedida. Teve uma repercussão imensa na internet, né? Vários comentários feitos. Você se sente, ao divulgar aquele vídeo, assim, abraçado de compaixão? Na verdade, assim, a ideia inicial de compartilhar aquele vídeo era um medo de daqui a pouco deixar num backup o vídeo e se perder. Então eu vou jogar no Facebook, é um jeito que ele vai ficar guardado, e era de compartilhar, na verdade, com meus tios, com meus primos, com os meus irmãos, e entre a família teve uma repercussão muito gostosa, que todo mundo, eu queria ter tido esse registro do último abraço. E claro, eu acho que por todas as circunstâncias, né, do falecimento do pai, esse vídeo já acabou tomando uma repercussão, porque acho que quem perdeu um ente querido queria ter o registro do último abraço. Então, acho que todo mundo que já teve uma perda se sentiu um pouco identificado naquilo. E eu entendi como isso, assim, todo mundo se solidarizando por causa dessa situação. Que a gente pode ter suas divergências com as pessoas, mas quando a gente perde um ente querido, todo mundo sente igual, né? Por isso que eu perguntei, esse abraço é uma sensação de abraço coletivo, né? Exatamente, eu acho que todo mundo se sentiu identificado em algum momento da sua vida naquela situação.
Porque não é nem só o último abraço, eu imagino a última imagem dele. É a última imagem dele. É a última imagem dele. E qual é essa última imagem que fica do seu pai para você? Olha, engraçado, naquela quarta-feira, quando ele esteve aqui, a gente conversou, uma das melhores conversas que eu tive com ele durante anos, assim, que a gente conversou solto, falou de tudo, de futebol, de política, de tudo um pouco, né? E parece assim que a gente saiu leve, sabe? E uma das coisas que eu não sinto é que o pai foi, e eu não sinto que ficou faltando eu dizer qualquer coisa. Tudo que eu tinha para dizer para ele eu falei. Tudo que eu tinha que viver com ele, eu vivi muita coisa. Poderia ter vivido e queria viver muito mais, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Então, durante o período que ele estava aqui, a gente viveu de forma completa. E eu acho que isso, aquele abraço foi um abraço de um até logo, mas que esse até logo vai demorar um pouco mais. E tem alguma frase, alguma mensagem que você diga assim, é isso que ficou, é a frase que me marca nessa relação com meu pai? O pai sempre dizia, ele contava a história dele, e ele tem uma história de vida muito interessante, que os pais dele eram agricultores no interior de Santa Catarina, e o pai deles, e ele contava assim, meu pai sempre dizia que eu, no caso do pai dele, vou ter calo nas mãos de capinar para vocês terem calo, vocês filhos terem calos nas mãos de usar caneta. E ele e os irmãos deles souberam aproveitar essas oportunidades que ele teve. E do pai, acho que ele traduziu essa mensagem que o pai dele deixou naquilo que eu tinha dito. Acho que a missão, a ideia de vida do pai era faça as coisas certas. Não importa se isso vai te dar muito problema, faça o que é certo. E acho que isso que ele tentou fazer com seus erros, seus acertos, com todos os seres humanos, ele tentou fazer na vida de magistrado dele. E acho que ele teve o sucesso que ele teve porque, apesar de todos os problemas pessoais que ele teve por estar na posição que ele estava, ele procurou fazer aquilo que ele achava que era o certo. Estou impressionada com o equilíbrio, no meio de todo esse turbilhão, porque ainda é um turbilhão, é muito pouco tempo, mas de fato, talvez certamente, não é nem talvez, é certamente pela própria base que seu pai passou para vocês. Né? Muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço, as portas aqui estão abertas a hora que vocês quiserem. Muito obrigado. Obrigada.